Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, olha, fundamental na odontologia restauradora moderna, mas que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, o fotopolimerizador. Pois é, essa ferramenta que parece tão simples é a peça-chave para o sucesso de inúmeros procedimentos e para a longevidade das nossas restaurações. E essa é a pergunta que fica, né? Será que esse aparelho que a gente usa todo santo dia pode estar sabotando o nosso trabalho? A verdade é que sim. Um equipamento que não tá legal ou uma técnica mais ou menos podem causar falhas que só vão dar as caras meses ou até anos depois. Então, vamos direto ao que interessa para a gente garantir que isso não aconteça. Para organizar nossa conversa, a gente vai passar por 4 pontos principais. Primeiro, vamos entender por que a polimerização é tão importante. Depois, a gente entra na química da coisa, o encontro da luz com o material. Na sequência, dicas práticas sobre como escolher a ferramenta certa. E para fechar, a gente vai ver que no fim das contas, a técnica é tudo. Certo. Vamos começar pelo básico. Por que a gente fala tanto em polimerização? Bom, não é só para endurecer a resina, né? O negócio é muito mais profundo. É sobre criar uma estrutura molecular, uma rede mesmo, que seja forte e estável e que aguente o tranco da mastigação e todo o desafio do ambiente bucal por muitos e muitos anos. Então, o que é a polimerização na prática? Pensa assim, é o processo que transforma aquela resina, que é meio pastosa, meio líquida, num sólido super resistente. A gente tem essas pecinhas minúsculas, os monômeros, que são como os blocos de construção. Quando a luz bate, eles começam a se dar as mãos, formando correntes gigantes e todas interligadas. É isso que cria a estrutura final da restauração. E olha que analogia perfeita para a gente entender isso. Imagina que cada um desses bloquinhos, os monômeros, tem uma mola comprimida, cheia de energia, só esperando para ser liberada. A luz do nosso foto é exatamente o gatilho que solta essa mola. E aí começa uma reação em cadeia que vai conectando tudo, de um jeito bem forte e organizado. Ok, agora a gente entra na segunda parte, que é o match perfeito, o encontro da luz com o material. Porque não adianta só jogar luz em cima da resina. É preciso que a luz certa encontre o componente certo lá dentro para que a mágica da polimerização realmente aconteça. E quem é esse componente-chave? É o chamado fotoiniciador. Pensa nele como a ignição do motor. É uma molécula que fica ali na resina, quietinha, esperando para absorver a luz. Quando a luz, com a energia certa, bate nela, ela se quebra e gera os famosos radicais livres. E são esses radicais que saem correndo para começar a reação, ligando um monômero no outro. E é aqui que a coisa fica séria e afeta diretamente a nossa prática. Nem toda resina usa o mesmo gatilho. Existem vários fotoiniciadores diferentes. A mais famosa é a canforoquinona, a CQ. Mas os fabricantes usam outros como o TPO, PPD e Ivocerin para conseguir o quê? Propriedades diferentes. Uma cor mais clara, uma cura mais profunda numa resina Bockfield. E o ponto é, cada um desses caras reage a um comprimento de onda de luz diferente, ou seja, a sua luz precisa falar a língua da sua resina. E olha só a consequência prática disso. Do lado esquerdo, a gente vê um aparelho mais antigo, de banda estreita. Ele só emite luz azul, que é ótima para ativar a canforoquinona. Mas e se a resina tiver TPO, que precisa de uma luz mais provioleta para reagir? Simples, essa luz azul não vai fazer o trabalho direito. A restauração vai ficar subpolimerizada. Agora olha à direita, os aparelhos modernos de banda larga. Eles emitem vários tipos de luz ao mesmo tempo, garantindo que vão ativar qualquer fotoiniciador que esteja ali. É a garantia de uma polimerização completa de verdade. Bom, depois de entender essa história de espectro de luz, a gente começa a ver que escolher um fotopolimerizador não é só olhar a potência e o preço, né? O jogo muda. A gente está falando de compatibilidade química, de precisão na entrega de energia e, claro, de ergonomia para o nosso dia a dia. Então, vamos a um checklist prático com os 4 fatores mais importantes. Primeiro, o espectro. É banda larga ou estreita? Isso vai dizer se ele serve para todas as suas resinas. Segundo, o perfil do feixe. A luz sai de maneira uniforme ou cheia de pontos quentes e frios. Isso é crucial para uma cura por igual. Terceiro, a irradiância, a potência. Tem que ser mais de 1000 mW por centímetro quadrado para garantir que chegue energia suficiente lá no fundo da cavidade. E por fim, o design. É tipo pistola, tipo caneta? É confortável? Chega bem lá nos molares?
E sobre o perfil do feixe, essa imagem aqui é um soco no estômago. Olha só. Em cima, um feixe uniforme, bonitinho, entregando energia por igual. Embaixo, a gente tem uma receita para o desastre. Pontos quentes com muita energia e pontos frios que não têm quase nada. O problema? Esses pontos frios podem cair bem em cima das margens da restauração, deixando aquela área, crua, é infiltração na certa. E agora a gente chega na última parte, que talvez seja a mais importante de todas. Porque não adianta ter a Ferrari dos fotopolimerizadores se a gente não souber pilotar, certo? A técnica de uso é o que vai definir o sucesso ou o fracasso. E o inimigo número 1 da Goa polimerização é a distância. Esse gráfico aqui é um baita alerta. Ele mostra de forma claríssima como a energia que chega lá na resina simplesmente despenca conforme a gente afasta a ponta do aparelho. É a tal da lei do inverso do quadrado em ação, e ela não perdoa. Um pouquinho de distância a mais significa uma perda de energia gigantesca. E para colocar em números, apenas 8 milímetros de distância. E vamos combinar que isso não é nada incomum numa caixa proximal de um segundo molar, por exemplo. Alguns aparelhos podem perder até 75% da potência. É brutal. Pensa nisso, só 1/4 da energia que sai da ponta está de fato chegando onde mais precisa. É assustador. E agora a gente junta os dois problemas, um perfil de feixe ruim e um preparo clínico real. Olha essa imagem. O feixe de luz todo irregular foi colocado sobre um preparo de molar. E onde caíram os pontos frios, as áreas escuras sem energia? Exatamente na margem gengival da caixa proximal. Quer dizer, a área mais crítica com maior risco de infiltração é a que está recebendo menos luz. A chance de dar problema aí é enorme. Ok, um ponto que não tem conversa: segurança. A gente precisa se proteger. Essa luz azul super intensa que polimeriza a resina pode sim causar danos cumulativos e permanentes na nossa retina. E o negócio é sério. O limite de exposição que a gente pode ter por dia pode ser atingido com umas 7, 8 ativações sem proteção. Por isso, gente, o filtro laranja ou óculos de proteção não são opcionais. É item obrigatório de EPI. E aí vem a pergunta: como eu sei se o meu aparelho ainda tá bom? A luz azul parece ser forte. Gente, olhar para a luz não diz nada sobre a potência dela. O único jeito de saber de verdade, de forma objetiva, é medindo. E para isso existe o radiômetro. É um aparelhinho simples que mede a irradiância. É essencial ter um no consultório e testar os aparelhos regularmente para pegar qualquer queda de desempenho antes que ela vire um problema clínico. Beleza, então para a gente resumir tudo numa lista prática para o dia a dia. Primeiro, conheça a sua luz e a sua resina. Segundo, ponta sempre limpa, o mais perto possível e perpendicular à restauração. Terceiro, proteção nos olhos, sempre com filtro laranja. Quarto, meça a potência do seu aparelho com o radiômetro de vez em quando. Quinto, cuidado com a costura da barreira plástica para ela não tampar a luz. E sexto, sempre sobreponha as ativações para cobrir a restauração inteira. E essa frase aqui resume tudo de forma brilhante. Aquela luz azul forte, a superfície da resina que fica dura rapidinho, isso tudo pode dar uma falsa sensação de segurança. Pode enganar a gente. A gente acha que está tudo certo, mas a polimerização de verdade, a que garante a longevidade, acontece lá no nível molecular. E isso, infelizmente, a gente não consegue ver nem tocar. Então, para terminar, fica essa provocação. O fotopolimerizador talvez seja a ferramenta que a gente mais usa durante o dia, né? Dezenas, às vezes centenas de vezes. Será que a gente dá para ele a atenção, o cuidado e o estudo que a sua importância realmente merece? Fica a reflexão. Obrigado por assistir. Confira estes códigos QR para mais informações.